Famosa por um estilo de vida tranquilo, a Tailândia é o país do sorriso, da simpatia, dos sabores, dos vestidos cor de açafrão que coabitam com edifícios modernos. A Tailândia seduz pela beleza das suas paisagens, a cultura e espiritualidade, sendo o país acolhedor que encanta o viajante com os seus inúmeros rostos. Os vestígios do antigo Reino do Ciel são de uma riqueza infinita. Prepare-se para uma viagem extremamente colorida e suave como a seda. Tailândia, a flor da Ásia. Bangkok, a capital do Reino da Tailândia, é um dos dragões asiáticos com um crescimento económico espetacular. Com cerca de 8 milhões de habitantes, a cidade apresenta vários rostos marcados por uma longa história. Mais recentemente, os bairros de Siloam e de Siam Square assumiram dimensões impressionantes. Centros comerciais de arquitetura sofisticada disputam o protagonismo. Esta modernidade crescente não perturbou o modo de vida dos tailandeses, que gira à volta de pequenas bancas onde vêm refrescar-se ao longo do dia, e dos famosos tuk-tuk, os mototáxi que circulam num vai-vem incessante. No centro de Bangkok, o templo de Wat Po, antes de possuir a mais vasta coleção de Budas da Tailândia, foi um dos primeiros centros de educação pública do país. A coleção de stupas homenageia os 3 primeiros reis Chakri e partilha o espaço com 91 stupas mais pequenos. O templo Wat Po possui ainda uma biblioteca que inclui um antigo Tripitaka, o livro que reúne os ensinamentos sagrados do budismo. O Buda deitado, com os seus 46 metros de comprimento, parece estar quase apertado neste edifício. A estátua foi modelada em gesso e coberta de folha de ouro e está assente numa estrutura de tijolo. Incrustações em madrepérola enfeitam os olhos e os pés e salientam as 108 características positivas de um Buda. No centro de Bangkok há um espaço que resistiu ao crescimento galopante. Sempre que a umidade não torna a atmosfera excessivamente pesada, o Parque do Lumpini enche-se de silhuetas ondulantes. Para os mais jovens, são exercícios de Kung Fu, a arte marcial chinesa. Noutros locais, há grupos organizados por afinidade que praticam Tai Chi, também conhecido por boxe com a sombra, pois quem observa tem a sensação de ver o praticante lutar com uma sombra. O Tai Chi é uma arte marcial que desenvolve e melhora o equilíbrio, a tranquilidade e a concentração. O Wat Phra Kaew abriga o Buda Esmeralda e o edifício situa-se ao lado da antiga residência real. O templo é uma maravilha da arquitetura. Os seus stupas, os telhados resplandecentes com telhas laranja e verdes, os pilares revestidos de mosaicos ou ainda os frontões em mármore e as muralhas interiores magnificamente decoradas transmitem uma atmosfera sagrada. É um local de peregrinação procurado desde 1782, ano em que Bangkok passou a ser a capital da Tailândia. O edifício que acolhe os Budas possui uma decoração suntuosa, guardada por 2 gigantes mitológicos maravilhosamente esculpidos. Apenas os budistas podem aceder ao interior do templo, que alberga o Buda Esmeralda, com apenas 75 centímetros, mas que não deixa de ser a imagem de Buda mais venerada na Tailândia. O Grand Palais é a antiga residência real e o seu estado de conservação permite-lhe acolher regularmente chefes de Estado estrangeiros.
mais de 100 edifícios representam 200 anos de realeza e de inovações arquitetónicas. As grandes artérias de Bangkok também são constituídas por um rio, o Chao Phraya, e respectivos afluentes, sem esquecer os canais, os klongs, que tecem uma vasta teia através da cidade. Neste bairro, tanto as casas como as lojas e os templos estão virados para o rio, perpetuando assim tempos antigos em que os tailandeses se consideravam os senhores da água. Este meio de circulação, único na Ásia, é permanentemente cruzado por todo o tipo de embarcações, das barcas tradicionais aos barcos alongados e com motores potentes. Estas embarcações chegam a atravessar os klongs a toda a velocidade. As casas tailandesas, em solo firme ou nas margens dos klongs, são quase todas construídas em cima de estacas. Há várias razões para isso. A monção, que pode fazer subir brutalmente as águas, mas também o calor, pois a circulação de ar por baixo das casas torna-as mais frescas. Além disso, estão menos acessíveis aos animais. Os comerciantes vão de porta em porta, de barco, por entre uma verdadeira cidade lacustre, e a vida cotidiana pode ser passada a navegar. Para um olhar ocidental, a transição é tudo menos evidente. Mas um viajante atento sentirá rapidamente o cheiro condimentado da cozinha chinesa que marca a chegada a Chinatown, bairro chinês. Os chineses foram os primeiros na história da capital a optar pela rua e pelas casas tradicionais, em detrimento das casas flutuantes, o que no período de expansão da cidade conferiu uma importância estratégica e económica de primeiro plano a este bairro. Pak Klong, o mercado de flores, é igualmente um deslumbre para os sentidos. As flores de lótus são obviamente as vedetas, presentes na decoração, mas também nos rituais de oração e nas oferendas aos templos. A orquídea é um dos símbolos do reino da Tailândia, o maior exportador mundial de orquídeas cortadas, um elemento decorativo imprescindível. Algumas tradições culinárias podem causar perplexidade, mas os locais adoram petiscar na rua. Miudezas grelhadas, pernas de rã fritas, ou ainda cigarras, gafanhotos ou ainda bichos da seda. No Wat Po, a casa do Buda gigante, tal como testemunham algumas paredes, o rei Rama III criou também um Centro Nacional de Ensino de Medicina Tradicional Tailandesa, com uma zona reservada às massagens. Ainda hoje, os especialistas em massagens tradicionais são formados no Wat Po, uma escola de referência na matéria. O progresso tecnológico gerou igualmente outras evoluções e abriu-se a cuidados mais abrangentes. Os ambientes tornaram-se mais sofisticados, propondo aos clientes verdadeiros complexos que aliam a medicina tradicional a uma oferta de spa topo de gama. A
cúpula no topo de State Tower reflete bem o boom económico dos últimos anos. É sofisticada e inesperada e domina toda a cidade a cerca de 260 metros de altura, sendo um spot na moda que permite perceber a verdadeira dimensão da expansão da cidade. Com uma temperatura algo mais fresca, a vida noturna gira em torno de pequenos restaurantes e concertos ao ar livre. A 80 km de Bangkok, Ayutthaya foi a capital do Reino do Sião do século XIV ao século XVIII. Este período marcou o apogeu do reino tailandês em termos de expansão geográfica através do Laos, do Camboja e da atual Birmânia. O Parque Histórico de Ayutthaya faz parte do Património Mundial da Unesco e foi o local onde se sucederam 33 monarcas siameses de várias dinastias até à conquista do poder pelos birmaneses. Foram os birmaneses que posteriormente esvaziaram os templos da Folha de Ouro e mutilaram bastantes estátuas. O Wat Phra Siphat foi o maior templo de Ayutthaya, construído no século XIV. Possuía um Buda de pé com 16 metros de altura, coberto de 250 quilos de ouro que os conquistadores birmaneses derreteram. O alinhamento de 3 chedi impressionantes encarnava a excelência do estilo Ayutthaya, que se tornou sinónimo da arte tailandesa. O Wat Phra Lo é um enorme Buda deitado no exterior da cidade. O imenso tecido cor de açafrão que o envolve foi uma oferta que, segundo a tradição, trará a felicidade a quem o deu. A sensação de uma presença constante do sagrado em todo o país é tal que os tailandeses saúdam com muito respeito todos os monumentos religiosos e praticam diariamente os diferentes rituais. A oração termina com a colagem de uma pequena folha de ouro na estátua. Nas margens do Mai Nam Chao, as ruínas da torre e chedis do Wat Chai Watanaram foram totalmente restauradas e permitem vislumbrar todo o fascínio e a sábia geometria da época. Em direção ao oeste e à província de Kanchanaburi, as últimas curvas do delta do Chao Phraya enchem a planície de quadrados salgados. O trabalho é exigente, pois o país é um grande consumidor de sal e também um exportador de grande dimensão. Na Tailândia, segundo diz a lenda, a combinação entre arroz e sal tem uma conotação divina. O delta oferece grandes espaços ao Chao Phraya, muito mais tranquilo e pacífico do que nos labirintos da capital. A agitação reaparece assim que nos aproximamos do mercado flutuante, onde se misturam barcos de turistas com vendedores de frutos e legumes num canal estreito. As pequenas bananas fritas são um acepipo muito procurado pelos tailandeses e o país cultiva cerca de 20 variedades diferentes. Algumas mulheres protegem-se da agressividade do sol com Tanaka, um creme à base de plantas. Os frutos são uma verdadeira dádiva da natureza e, apesar de muitas vezes desconhecidos dos ocidentais, conquistam-nos rapidamente com os seus sabores.
O templo de Wat Bangkung apresenta a particularidade de ter sido tapado por uma árvore pipal, que o envolveu totalmente com as suas raízes. Com o passar dos séculos, as raízes transformaram-se numa verdadeira carapaça que abriga e protege uma estátua de Buda coberta de pequenas folhas de ouro. A Tailândia possui numerosos parques nacionais destinados a proteger a natureza e o meio ambiente. As cataratas do Parque Sai Yok, apesar do caudal limitado na estação seca, fazem as delícias das crianças que aqui vêm refrescar-se e brincar ao longo da rocha. A ponte do rio Kwai não atrairia tantos visitantes se tivesse sido construída em condições menos dramáticas. A ponte atravessa o Mai Nom Kwai Yai. Os japoneses que ocupavam o país em 1942 decidiram ligar a Birmânia à Tailândia através de uma ponte ferroviária que permitisse transportar armas e víveres. As condições de trabalho eram terríveis, sobretudo na passagem do Fogo do Inferno, onde, sem ferramentas adequadas, prisioneiros de guerra britânicos, australianos e de vários países asiáticos escavavam a rocha. Hoje em dia, esta floresta de bambus é um local de recolhimento em memória dos 90 mil prisioneiros que sucumbiram durante a construção desta linha. O rio reflete agora um ambiente relaxante, que serve de ponto de partida para caminhadas pelas planícies e florestas vizinhas ou simplesmente para descontrair e desfrutar de uma paisagem calmante. O arroz é uma das principais culturas da Tailândia, o maior exportador do mundo. Segundo grande parte dos conhecedores da Ásia, o arroz Thai é o melhor do planeta. Este cereal ocupa um lugar de destaque na cultura gastronómica do reino e o seu cultivo é objeto de muitas atenções. Em Suphanburi, os visitantes avançam para a entrada do templo Wat Pa Lei Lei. Seja qual for a sua origem social ou idade, os tailandeses partilham a mesma devoção e uma prática assídua do budismo, num país com cerca de 300 mil monges e no qual a religião faz parte do cotidiano. Suphanburi, conhecida como Utong no século XIII, foi influenciada por várias misturas de estilo Mon, Khmer e local, resultando num estilo que anuncia o que será Ayutthaya alguns anos mais tarde. As principais características da imagem de Buda nesta época são um risco fino em torno dos olhos e da boca e ainda um bigode fino. Esta antiga residência de um rico comerciante da época Ayutthaya reflete bem o estilo arquitetónico das casas em teca, com grandes divisões muito protegidas do sol. Mais embaixo, em Samchu, os mais idosos perpetuam as tradições, especialmente a degustação de um café açucarado, com uma dosagem específica e uma filtração igualmente precisa na esplanada de um café.
Nas bancas, o peixe é abundante, pois o rio acolhe mais de 30 espécies piscícolas. เยี่ยมบายคนสวยเขาออกก่อนไม่ใช่กระสายคนสวยสายคนแก่ O Wat Ta Sung, perto de Uthai Thani, documenta uma parte do período Ayutthaya, ao qual foram sendo acrescentados elementos mais contemporâneos, delicadamente decorados. No interior do templo, tudo são brilhos e reflexos, e encontramos a primeira imagem de Buda. Os monges, que imprimem uma corrente de pensamento ao local, iniciam os discípulos em certas formas de meditação e definem a composição de todo o complexo. As zonas de ensino e a biblioteca ainda em construção são igualmente magníficas. Os templos apenas são financiados pelos donativos dos fiéis. Em redor de Uthai Thani, uma reserva natural preserva todas as riquezas geradas pelo Chao Phraya e seus afluentes. Na aldeia de Bana Thapo, encontramos sobretudo uma minoria étnica vinda do Laos há 300 anos. Os Laos Krang, um povo que trabalha o algodão e o tece com utensílios tradicionais. Na aldeia, as mulheres tecem o algodão e a lã, segundo a tradição Laos Krang. Esta atividade permite à cooperativa de Bana Thapo manter uma atividade tradicional e representa uma fonte importante de rendimento. Tecem o algodão utilizando técnicas que remontam ao passado longínquo e depois tingem-no com ingredientes naturais como o krang, uma resina obtida a partir de um inseto e que resulta num vermelho brilhante. Estes chailes compridos são usados em festas religiosas. Os motivos recorrentes são animais, flores ou armas de caça e reafirmam a sua ligação profunda à natureza. A flor de lótus desenvolve-se facilmente, desde que tenha o pé na água. Na cultura tailandesa, o lótus é uma alegoria da vida de um erudito. As raízes espalham-se na lama e as flores brancas abrem em direção ao sol. Os arrozais também precisam de muita umidade, devendo os pés estar sempre submersos em água. Certas regiões fazem 2 a 3 apanhas por ano. A mandioca é cultivada em planícies mais áridas e a produção destina-se sobretudo à exportação. Em Lan Sac, protegida por falésias imponentes, uma floresta acolhe uma palmeira endémica que nos faz ir muito atrás no tempo. As árvores e as plantas não sofrem alterações desde há vários séculos, renovadas por um ciclo imutável. Apenas as grutas sofreram alguma erosão e contribuem para recriar um ambiente de uma época passada. Pombos e morcegos partilham locais preservados de qualquer tipo de civilização. No rio Sakae Krang, quando navegamos em direção a Uthai Thani, a calma faz-se sentir novamente. Os pescadores vivem no rio, em casas em torno das quais alguns criam peixes em tanques protegidos. Esta casa magnífica pertence a um rico comerciante de arroz e é a imagem da tradição arquitetónica tailandesa. Os últimos barcos de junco que ainda percorrem o rio já tiveram os porões a transbordar de arroz. Atualmente, limitam-se a mostrar aos visitantes os segredos do delta, também ele transformado em reserva natural de primeiro plano. Kompang Phet anuncia a proximidade de Sukhothai,
a antiga capital do reino. O parque histórico está incluído no Património Mundial da Unesco e o Wat Phra Kaew, que outrora era contíguo ao Palácio Real, foi afetado pelas intempéries que conferiram a certas imagens de Buda um aspecto pouco comum. Sukhothai foi a primeira capital do Sião e teve o seu apogeu entre o século XIII e XIV, a chamada Idade de Ouro da civilização tailandesa. Nesses 200 anos, o rei mais famoso foi Ramakameng, que criou os primeiros caracteres de escrita tailandeses ao modificar a escrita do Sri Lanka. Os seus textos são considerados como estando na origem da literatura tailandesa. O Wat Matat é o maior templo de Sukhothai, com um chedi principal. Apesar da antiguidade, o requinte da arquitetura e a perspectiva dos vários elementos do santuário real resultam num ambiente de paz, um convite à meditação, como sugerem as inúmeras imagens de Buda. As várias chedi testemunham a influência da arte Khmer antes da difusão da arte do Ceilão nesta região. Sempre rodeado por uma natureza deslumbrante, o Wat Sisawai e os seus 3 pagodes de estilo Khmer foram edificados em estilo hindu. Vestígios de uma escultura hindu permitiram identificar a origem do templo, posteriormente convertido em mosteiro budista. Apesar do local ser sagrado, as fascículas do parque são venenosas, pelo que é conveniente pescar de forma tradicional, com linha. Prosseguindo em direção ao norte, encontramos Lampang, um antigo centro de comércio de teca que alberga um dos mais belos templos de madeira de estilo Lana no norte da Tailândia. O Wat Phra Tat Lampang Luang foi construído pelo rei Chiang Mai no século XV e tudo leva a crer que se trata da mais antiga construção de madeira do país. Atrás do templo, a chedi foi erguida em 1449 e tem 45 metros de altura. A divisão mais espetacular é esta vasta sala de oração, com pilares em teca finamente decorados. Frescos do início do século XIX representam jatakas, cenas das vidas anteriores de Buda. Cerca de 95% da população pratica o budismo Theravada. Em termos sociais, é importante que todos os homens sejam monges durante um curto período da sua vida, de preferência após a conclusão dos estudos. Hoje decorre no Wat Trishul uma grande cerimónia de ordenação de noviços. Os rapazes com menos de 20 anos podem ser noviços, uma honra desejada por muitas famílias, que se tornam muito bem vistas quando um dos seus filhos recebe as vestes. O ensino é obrigatório e gratuito até aos 13 anos. Posteriormente passa a ser pago e ser noviço é uma forma de continuar a estudar. Os elefantes são um dos principais símbolos da cultura tailandesa. Há 2 motivos que explicam a sua importância para o imaginário tailandês. Por um lado, sempre foi um animal de tração por excelência, tanto nas quintas como na selva. E também porque a manada de elefantes era a arma suprema dos exércitos da Ásia antes do aparecimento dos carros de combate e de outro armamento pesado.
Calcula-se que o número de elefantes selvagens na Tailândia seja atualmente inferior a 3.000, havendo cerca de 2.300 elefantes domesticados. Desde que o abate de árvores passou a ser proibido na Tailândia, um grande número de elefantes domesticados foi abandonado ou maltratado. Este centro acolhe e cuida de elefantes, para grande satisfação dos visitantes que consideram estes paquidermos um espetáculo fascinante. Os elefantes continuam a ser uma fonte de mão de obra excepcional, sobretudo na selva, tendo em conta a força que possuem na tromba. Em certas regiões, registra-se uma tendência para o aumento de nascimentos de elefantes. E os especialistas tentam também favorecer os nascimentos em cativeiro para tentar preservar a espécie. No Hospital dos Elefantes desfila uma longa lista de maus-tratos infligidos aos paquidermos por proprietários sem coração. Um tenta salvar uma pata atingida por um tiro. Ao aproximarmos de Chiang Mai, na aldeia de Lamphun, um templo construído no século XI e que possui um dos 8 stupas mais venerados da Tailândia. Estava abandonado até que Kruba Siwishai, um dos monges mais famosos do reino, decidiu, nos anos 1930, dar início ao seu restauro. Prosseguimos para norte e chegamos a Chiang Mai. Muito rapidamente, os mistérios e lendas que envolviam esta cidade desvanecem-se perante todas as características de uma metrópole cosmopolita e contemporânea. Recentemente, os arqueólogos exumaram os vestígios de Winag Kum Kam, o primeiro habitat conhecido da região de Chiang Mai, datado do século XI. O Muay Thai, o boxe tailandês, é muito popular em todo o reino. Trata-se de uma arte marcial particularmente violenta, que contrasta com a doçura que emana do país. As regras são simples. É permitido atingir o adversário em qualquer parte do corpo. Vários centros de treino, como este, acolhem ocidentais fascinados pelo lirismo dos filmes de Hollywood sobre o tema. Mas o confronto com a realidade exige uma estrutura moral e um físico à prova de bala. Os combates são renhidos em recintos apinhados, em que é frequente golpes com o joelho ou com o cotovelo serem decisivos para o resultado. Ao nascer do sol, os tailandeses correm para o mercado que transborda para os passeios. Vêm fazer compras, mas também alimentar os monges, completamente dependentes da população laica. Estas ofertas de alimentos fazem parte das boas ações que um fiel deve cumprir regularmente. Estes gestos de caridade serão contabilizados para a próxima reencarnação. Por ocasião do novo ano tailandês, os dignatários religiosos da região e os notáveis reúnem-se para uma oração comum. Seguida, dirigem-se todos para a rua, onde uma longa fila de fiéis aguarda para participar nas ofrendas matinais.
Alguns assistentes ajudam os monges, aliviando-os regularmente do peso das oferendas. Chiang Mai possui mais de 300 templos, mas é em Doi Suthep, a cerca de 1000 metros de altitude, que surge o Wat Pratat, uma verdadeira maravilha longe da confusão da cidade. Fundado no século XIV pelo rei Keo Naon, é um dos templos mais sagrados do norte. Tal como acontece com a maioria dos templos na Tailândia, são alvo de restauros recorrentes graças aos donativos de visitantes e fiéis. Segundo a lenda, um elefante que transportava uma relíquia sagrada sucumbiu neste local após 3 dias de caminhada pela montanha. O templo e, sobretudo, a chedi existente no complexo prestam-lhe homenagem. A chedi, coberta de ouro, está rodeada por um corredor de mármore, no qual os visitantes fazem a sua circunvolução com devoção. Por cima do templo, e à medida que vamos subindo, a montanha transforma-se com o aparecimento de coníferas e uma vegetação muito específica. O Parque Natural, que tenta preservar o resto da montanha, conta com 300 espécies de aves e mais de 2000 espécies de fetos e de flores. Os planaltos ensolarados são ocupados por plantações de café. A cerca de 1500 metros de altitude, chegamos a uma aldeia Hmong. As minorias étnicas que ocupam as regiões montanhosas do norte são quase sempre povos de origem seminómada, vindos da China ou do Tibete. Sobrevivem nestas terras graças à ajuda de associações humanitárias e da tecelagem. Os Hmongs, tal como as outras tribos, não são considerados cidadãos tailandeses e não recebem qualquer apoio ou recursos. A Tailândia é o maior exportador de orquídeas cortadas. A desflorestação e a apanha excessiva de orquídeas selvagens colocaram várias espécies em risco de extinção. Desde então, numerosas quintas dedicaram-se à cultura desta flor magnífica, que se declina subtilmente em vários tons. De acordo com as regiões, as melodias de músicas tradicionais tornam-se mais pastorais no centro do país e mais despojadas a norte. Em Chiang Mai, o artesanato ainda ocupa um lugar importante na economia da região, tal como a produção de sombrinhas pintadas. É um trabalho minucioso que todos os anos dá origem a um festival, o Bo Sang, que apresenta e recompensa os melhores artistas. A expressão das mãos das bailarinas sempre fascinou os visitantes. Os gestos das mãos chamam-se mudras e possuem um valor explicativo importante, pois permitem aos espectadores atentos lerem uma dança, uma linguagem que se transmite de geração em geração.
Com a descida para sul, em direção ao Golfo da Tailândia, a paisagem muda radicalmente. Koh Samui é a terceira maior ilha da Tailândia, um paraíso turístico com lindas praias de areia fina. Os primeiros habitantes de Samui chegaram da China, da ilha de Hainan, há 150 anos para aí cultivar coco. A influência de Hainan está certamente na origem da diferença cultural entre Samui e as outras ilhas do sul. Quando a monção refresca a atmosfera, é a altura de ir ao Bang Rak Market, um mercado onde o coco está muito presente, mas que também oferece frutos e legumes. Chaveng é atualmente um dos locais mais frequentados da ilha, com uma rua principal sempre muito animada, de dia ou de noite. Contudo, Chaveng é também famosa pelas suas vastas praias, enquadradas nas várias baías e com os procurados recifes de coral. Nesta paisagem deslumbrante, a dificuldade do visitante está apenas em escolher uma das enseadas abrigadas para se refrescar. É neste cenário luxuriante que nascem centros de relaxamento e spas. Apelidada Pérola do Sul pela indústria turística, Phuket é a maior ilha da Tailândia. Tem cerca de 50 km de comprimento e as suas praias do noroeste mantêm intactas a tranquilidade e a autenticidade. Mais ao centro situam-se os grandes hotéis, que reinvestiram nas praias após o terrível tsunami de dezembro de 2004, momento em que uma fantástica energia mobilizou a região e permitiu recuperar o turismo em poucos meses. A norte, nas praias de Mai Khao, os tailandeses adoram ir saborear peixe vindo diretamente dos barcos recém-chegados da pesca. Mais uma vez, todo o povo tailandês ganhou coragem para partir novamente para o mar após a má recordação de 2004 e, graças à ajuda internacional, conseguiu ir recuperando a frota de pesca. Patong Beach, pelo contrário, parece nunca ter perdido o seu dinamismo e o seu lado festivo. A zona antiga da cidade conserva exemplos de arquitetura sino-portuguesa, caracterizada por entrepostos comerciais de 2 andares, onde malaios, chineses e portugueses negociavam com indianos e árabes. Ao longo do Pak Phra Chanel, que ladeia a península de Phang Nga, sucedem-se as aldeias de pescadores. O peixe seca ao sol, tal como as lulas. Serão salgadas e consumidas em poucas semanas por todo o país. São as mulheres de uma comunidade birmanesa que tratam da salga e do acondicionamento. Os odores dominantes situam-se nas superfícies dedicadas à secagem. Quando nos dirigimos para a baía de Phang Nga, vemos os macacos a guardar o Wat Tham Suwang Kwa, um templo escavado numa gruta.
No santuário troglodita, uma grande caverna abriga um Buda deitado com 15 metros. O mangue acompanha uma boa parte da baía de Phang Nga, uma reserva natural com um labirinto de canais que apenas os pescadores conhecem. Tanto no mangue como nos rios, os pescadores vivem em casas flutuantes. As águas oferecem uma profusão de peixe, bem como numerosas variedades de rãs, sem esquecer os lagartos, que se escondem habilmente no meio da vegetação. Estes mangais constituem a mais importante floresta primária do país. Mais perto do mar, o tempo escavou grutas calcárias na rocha, formando mesmo túneis peculiares de onde voam morcegos. Nas bermas da estrada costeira, os pescadores divertem-se, participando num concurso de canto de pássaros, muito popular no sul. O objetivo é encontrar o pássaro que canta mais tempo durante um determinado período. É fácil questionar a capacidade dos juízes para ouvir os cantos no meio dos ruídos vindos da estrada e os gritos de incentivo dos proprietários. O desafio é importante. O primeiro prémio é uma mota novinha em folha. O segundo, um sistema de televisão por satélite. A casca do coco serve de cronómetro. Quando se enche de água e afunda, a prova é dada por terminada. Em direção a Krabi, as falésias calcárias sucedem-se, laceradas pelas chuvas torrenciais da monção. Mais abaixo, as florestas de palmeiras sucedem-se às plantações de árvores da borracha, cuja preciosa seiva é recolhida para fazer borracha. Das praias de Krabi avista-se um emaranhado de ilhas que outrora serviram de esconderijo aos piratas asiáticos. Nesta região duramente afetada pelo tsunami, os pescadores demoraram algum tempo a partir para o mar e a acolher os turistas para lhes mostrar os tesouros escondidos das suas ilhas. Esta multiplicidade de ilhas deve-se ao movimento de uma falha no continente que deslocou enormes blocos de calcário, dispondo-os de forma geométrica. Estes blocos formaram falésias abruptas que sobranceiam o mar. Ao sabor das marés, algumas ilhas revelam uma fina tira de areia, a praia ideal para desfrutar das águas turquesa. A mais famosa de todas é a ilha de Koh Phi Phi, uma ilha inclinada e conhecida por Ilha James Bond, após as filmagens de um filme da famosa série 007. Várias ilhas parecem ter sido esculpidas, tanto no topo como na base, com grutas que emergem durante a maré baixa. A ilha Ong é certamente a que foi moldada da forma mais original.
com uma sucessão de grutas e túneis que comunicam através da rocha. A ilha de Koh Phangan é habitada sobretudo por pescadores muçulmanos, apelidados ciganos do mar. A ilha, onde grande parte das casas foi construída em cima de estacas, possui uma mesquita e uma pequena escola para acolher as crianças da aldeia. Os muçulmanos são uma minoria na Tailândia, mas vão se tornando mais numerosos quando nos aproximamos da costa da vizinha Malásia. A Tailândia vai se revelando progressivamente e tem tantos espaços para conhecer e encantos para partilhar que podemos começar já a planear um novo regresso.